Amém, amados? A Bíblia diz assim, Atos 11, capítulo 26. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Está falando de Paulo. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Então está falando que durante um ano, Paulo e Barnabé se reuniram com a igreja de Antioquia. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Deus. A Jennifer estava lendo isso no livro, ela me mostrou. Que fala que pela primeira vez os discípulos eles foram chamados cristãos. Pela primeira vez. Queridos, não está falando aqui, pela primeira vez os discípulos se denominaram cristãos. Quando alguém chega em você e pergunta, qual a sua religião? Geralmente nós falamos o que, Márcia? Sou cristão, né? É o que a gente fala, é verdade ou não é verdade? Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Ah, você é evangélico? Não, eu sou cristão, né? Porque eu sirvo a Cristo, eu sigo a Jesus. Ah, entendi. Eles não se chamaram, não se proclamaram cristãos. Eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Queridos, em Atos 11, a Bíblia está falando que os discípulos, eles, durante um ano ali, em convívio, ensinamento, sobre Jesus para aquelas pessoas, durante um ano, proclamando o Evangelho àquelas pessoas, mostrando os ensinamentos de Cristo àquelas pessoas, aqueles homens, depois de um ano de ensinamento e um ano de prática sobre aquelas palavras, né? Eles se tornaram pessoas parecidas com Jesus. E pela primeira vez, a sociedade, as pessoas, olharam para eles e falaram, eles são cristãos, porque eles parecem com Jesus. Glória a Deus, amados. Queridos, o que é que nos denomina cristãos? O que é que nos faz cristãos? É você vir na igreja de domingo e sair e falar assim, eu sou cristão. Sou cristão, sou lá da igreja lá. Ah, qual igreja você vai? Liberdade em Cristo. Sou cristão. É você ler a Bíblia uma vez por dia, ou levar a sua Bíblia para o trabalho e falar, andar com a Bíblia, alguém olha e fala, nossa. Aí você fala, é que eu sou cristão. É você ouvir louvores no seu carro, quando você está ali dirigindo, quando você está no trânsito, aí você está ouvindo aquele louvor alto, com a janela baixa, alguém passa do seu lado e fala, ah, ele é cristão. É isso que te denomina como cristão? Querido, não é isso que nos denomina como cristãos. Porque se nós formos medir o grau de comprometimento, não estou falando da nossa igreja simplesmente, mas em geral, se nós formos medir o grau de comprometimento na nossa sociedade em relação a Cristo, com o grau de comprometimento da igreja primitiva em relação a Cristo, nós veremos que nós estamos em uma escala muito menor do que a deles. É como se nós estivéssemos aqui e eles estivessem aqui. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam dispostas a viver verdadeiramente para Jesus. Nós vivemos um tempo, queridos, domingo passado nós falávamos aqui sobre a combustão, onde o amor de muitas pessoas tem se esfriado. Isso não é algo espantoso, porque Jesus falou que aconteceria, mas é algo que nós não podemos aceitar em nossas vidas. E queridos, nós temos que começar a pensar o que as nossas atitudes estão dizendo sobre nós. É vir na igreja de domingo, é vir na igreja de quinta-feira, é ir na célula, é trazer um envelope de dízimo, é trazer um envelope de oferta na igreja que vai mostrar minha fidelidade a Deus? Querido, não é isso. Isso também faz parte de todo o conjunto, mas não é somente isso. Porque eu vejo muitas pessoas que vai na igreja e vai na balada ao mesmo tempo. Eu vejo muitas pessoas que estão na igreja, mas não possuem comprometimento algum com Jesus. E aí eu te pergunto uma coisa. Na Bíblia fala que haverá um dia do juízo, onde Deus ele nos julgará. Eu te faço uma pergunta. Quem aqui já ouviu falar sobre o Bill Gates? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Quem já ouviu falar sobre Steve Jobs? Levanta a mão.
Já ouviu falar sobre eles, né? Silvio Santos, praticamente todo mundo, né? Jair Bolsonaro, todo mundo. Aí tem petista, tem gente que já fica contra, tem gente que vai a favor. E o Lula, todo mundo. Queridos, nós já ouvimos falar sobre todos esses homens. Mas aí eu te pergunto, o Bill Gates te conhece? O Steve Jobs te conhece? E o Lula te conhece? Talvez alguém aqui conheça, que seja militante petista, tenha conhecido o Lula algum dia, né? Mas a maioria aqui em geral não. Jair Bolsonaro te conhece? Não conhece. Oi? E o Silvio Santos te conhece? Não? Só o Haddad que conhece o pastor Douglas, né? Porque pegou o Haddad no Uber esses dias aí, ficou 40 minutos conversando com o homem, agora ele conhece o pastor Douglas. Mas fora isso, irmãos, essas pessoas não nos conhecem. Nós conhecemos elas, mas elas não nos conhecem. Nós sabemos quem elas são, mas elas não sabem quem nós somos. E sabe o que acontece, meus queridos? A Bíblia diz que um dia muitos virão ao Senhor e dirão: Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não operamos milagres? Em Teu nome não fizemos maravilhas? E fala assim, que Ele dirá a essas pessoas: apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, querido, tem uma alta possibilidade, uma alta probabilidade de nós conhecermos a Deus e Ele não nos conhecer. Tem uma alta probabilidade de nós sabermos quem Deus é, mas Ele não saber quem nós somos. Por quê? Por causa da nossa prática, da nossa vida. Querido, se nós formos cristãos verdadeiros, nós seremos conhecidos por Jesus. Glória a Deus. Porque Deus, Ele conhece todo aquele que Ele chama de servo, todo aquele que Ele chama de filho. Em Mateus capítulo 22, versículo 1, a Bíblia vai dizer sobre uma parábola da festa de casamento. Mateus 22, 1 diz: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamado. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete, os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos, e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira, e enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos, incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas, e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas, e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não ultrajava as vestes nupciais, e indagou-lhe: amigo, como adentraste esse recinto sem suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei a seus servos: amarrai-lhe os pés, as mãos e lançai-os para fora. As trevas ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia aqui está nos mostrando parábola de alguns homens, servos que saíram, né? Tinha o rei representa a presença de Deus, representa Deus. O filho representa Jesus, que está em direção ao seu casamento com a noiva, que a noiva é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Os servos são aqueles que servem o Senhor e que proclamam o Evangelho pela terra. Amém? Então nós temos a figura de Deus, a figura de Jesus e a figura dos servos, aqueles que proclamam o Evangelho. E a Bíblia fala que eles saem para proclamar e convidar as pessoas para o banquete nupcial, para o casamento do noivo com a noiva, para a festa do cordeiro, para as bodas. E eles saem para convidar as pessoas. E eles
andam, convidando, e eles voltam com uma resposta para o rei, uma resposta negativa, porque as pessoas não queriam participar da sua festa. Sabe, querido, o que é isso? É a condição que o mundo se encontra hoje, quando ouve a pregação de Jesus e não se arrepende. É a condição que o mundo se encontra hoje, quando as pessoas, a maioria das pessoas que estão no mundo já foram a uma igreja, já escutaram alguma vez sobre Jesus, sabem que a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, sabem sobre tudo isso, mas mesmo assim elas se recusam a entrar na festa. E aí a Bíblia fala que uma vez mais, o servo sai, a mandato do rei, e fala: olha, já preparou tudo, já preparou o alimento, já preparou o novilho, já preparou o boi gordo, já preparou tudo. O banquete está preparado, é só vocês virem participar. Queridos, o convite era gratuito. Eles não pagariam para entrar na festa. Eles não pagariam para entrar naquela festa, queridos. Mas ainda assim, eles recusaram. E a Bíblia fala: um foi para o seu campo, o outro foi para o seu negócio, e os outros maltrataram e assassinaram os servos. Vamos começar dos dois primeiros casos aí, aquele que foi para o seu campo e aquele que foi para os seus negócios. O que foi para o campo, ele era lavrador, tinha que cuidar do seu campo, tinha que lavrar a sua terra, tinha que plantar as suas sementes. E indo para o seu campo, ele desprezou o maior alimento que existia, que poderia ser o alimento proporcionado por Jesus. O outro, querido, ele vai cuidar dos seus negócios, e em busca de suas riquezas, ele despreza a maior riqueza que existe, que é a riqueza do reino dos céus. Amém? Queridos, eles não estavam dando desculpas. Muita gente fala assim: eles deram desculpas. Não, eles não deram desculpas. Eles realmente tinham aquelas tarefas para serem feitas. A Bíblia não fala que eles deram desculpas. Há uma outra passagem que fala de alguns homens, uma parábola semelhante a esta, de algumas pessoas que foram convidadas para a festa, e fala que um foi olhar o dente do cavalo que tinha comprado, do outro foi porque tinha negócio de casamento, e por aí vai. Mas nessa parábola aqui em específico, querido, não fala de desculpas. Fala que aqueles homens, eles tinham tarefas a serem feitas. Mas se nós continuamos lendo, nós descobrimos uma coisa: Deus desprezou as tarefas deles. Queridos, nós achamos que as nossas tarefas são motivo para nós não servirmos a Deus. Entenda uma coisa: se você está sacrificando a presença de Jesus ou o seu tempo com Deus para cumprir qualquer tarefa na tua vida, Deus, Ele despreza as suas tarefas. Despreza. Sendo bem claro. Pastor, não, mas Deus, Ele entende. Não entende, querido, Ele despreza as suas tarefas, porque você está sacrificando aquilo que é mais importante para colocar coisas menos importantes na frente. Porque tem muita gente que fala: eu tenho que trabalhar, então eu não posso mais servir a Jesus. Eu tenho que fazer isso, então eu não posso mais servir a Jesus. Eu tenho meus negócios, então eu não posso mais servir a Jesus. Entenda uma coisa, querido: Deus despreza as nossas tarefas que sacrificam a presença dEle. Deus despreza os nossos relacionamentos que sacrificam a presença dEle. Deus despreza as nossas atividades que sacrificam a presença dEle. Deus despreza isso. Ele não se preocupa com isso. Então é um engano nosso achar que, não, mas Deus está olhando o meu coração. Sim, Ele está olhando o seu coração e está vendo que você não tem disposição para servi-lo. É isso. Que Deus olha para o meu coração. Sim, Ele olha para o nosso coração. E Ele sonda até o profundo do nosso coração. E as más intenções que nós temos, Ele também conhece. A indisposição que nós temos, Ele também conhece. A falta de vontade que nós temos, Ele também conhece. Então, queridos, Deus sonda o meu coração? Sonda. E Ele vê que meu coração é hipócrita, que meu coração não é humilde, que meu coração é mentiroso, que meu coração tem diversas coisas que eu preciso de arrependimento. Porque não tem homem que não peque. Não tem. E a única coisa que nos faz ser merecedores do reino dos céus, dignos de entrar no reino dos céus, é a graça de Jesus. Que quando nós somos humildes e nos arrependemos, nós aceitamos essa graça e Ele derrama ela sobre nós. É só isso, e nada mais. Não é só atividade, não é as coisas boas que você faz. Então, queridos, nós precisamos entender isso primeiramente. Essas tarefas eram desprezadas. Por quê? Porque eles foram lá e falaram assim: Senhor, não dá para ir, eu tenho o meu campo, eu tenho meus negócios, não posso. Querido, eu não estou dizendo aqui que nós temos todos que ser pessoas desocupadas, porque o apóstolo Paulo, ele exortou contra isso. Nós não temos que aqui, então nós somos igreja do Senhor e agora somos todos desocupados. Ninguém aqui mais trabalha,
ninguém aqui mais faz nada na vida, ninguém aqui, o cara que é empresário, ele não pode ter mais sua empresa, a pessoa que é trabalhador assalariado, ele não pode mais trabalhar, a pessoa que é autônomo também não pode mais trabalhar. Não estou falando isso, pelo contrário, nós devemos sim trabalhar. O apóstolo Paulo falou: aquele que não trabalha, que não coma. Fala, irmãos, olha, a vinda do Senhor, ela está próxima, mas eu não estou falando aqui para vocês que vocês devem aguardar a vinda do Senhor sem trabalhar, vivendo, passando fome, vivendo à custa dos outros. Não, não é isso. Falou, tem que continuar trabalhando, tem que continuar levando a sua vida. Mas queridos, eu estava refletindo sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: uma festa dura quanto tempo? Quanto tempo dura uma festa aí? Fala para mim. 5 horas, depende da festa, né? Depende da festa. Se a festa está muito boa, dura umas 7, dura umas 8, né? Começa ali 10 horas da manhã, vai até 10 horas da noite. Agora se a festa está meio ruinzinha, dura 2 horinhas, 3 horinhas. Agora se foi só um bolinho que foi cortar para o filho, porque aquele bolinho surpresa só foi cortar o bolinho, comprou os refrigerantes, aí dura 1 horinha, 2 horinhas também. Agora se é uma festa de casamento, talvez dure um pouquinho mais, né? A pessoa casa à tarde, faz a festa à noite, acaba meia-noite a festa. No costume judaico, a festa durava um pouco mais de tempo, principalmente festa de casamento, podia durar até uma semana. Mas queridos, ainda assim a festa acaba, ainda assim o período da festa acaba. E aqui quando a Bíblia fala que esses homens foram convidados para a festa, eu levo em consideração que não seja o reino dos céus a consolidação dessa festa. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro motivo, tinha um homem que era impuro dentro da festa. No reino dos céus não vai entrar ninguém que seja impuro. Então tinha uma pessoa com vestes impuras. Essa pessoa, ela foi retirada da festa. Então no reino dos céus, como nós sabemos que não entrará ninguém com impureza, então é impossível alguém ter entrado na festa impuro. Caso que vai passar pelo juízo, não vai entrar impuro lá. E o segundo fator, ele estava convidando no momento presente. Então as pessoas, elas estavam com os seus trabalhos, e elas poderiam retornar, elas poderiam sair, deixar seus trabalhos e participar da festa. Então elas estavam no momento presente na terra. Por quê? Porque elas tiveram a opção ou de irem para a festa ou de irem trabalhar. Então foi no momento presente, momento onde estava aqui na terra. Então, querido, essa festa ela acabaria. Chegaria um momento que essa festa acabaria. Festa de casamento, é uma parábola. Então é uma parábola que ilustra uma situação terrena para falar de verdades espirituais. Então, uma festa aqui na terra, essa festa ela acaba. Chega um momento que ela acaba. E depois que essa festa acabasse, querido, essas pessoas poderiam fazer o que elas quisessem com o tempo delas. Mas sabe qual que é o problema? Elas não quiseram participar da festa. Elas acharam que os afazeres delas eram mais importantes. E muitas vezes nós fazemos isso. O tempo que Jesus nos pede, nós sacrificamos em outras coisas. Jesus não está pedindo todo o tempo da tua vida. Jesus não está pedindo toda a motivação do teu ser. Jesus não está pedindo para você ficar 24 horas dentro de uma igreja ajoelhado orando. O que Ele está pedindo para você é que você se dedique a Ele com o seu coração, que você ofereça a Ele suas primícias, que antes do seu trabalho, que antes dos seus negócios, você coloque o seu compromisso com Jesus. Amém, amados? E essas pessoas, elas simplesmente escolheram. E aí a Bíblia fala depois que aí teve outras pessoas que, quando ouviram o convite para a festa, eles assassinaram os servos. Por quê? Talvez porque não gostassem do Senhor, talvez porque não gostassem do dono da festa, de Deus, de Jesus. Eles assassinaram os servos. É só você olhar se isso não é real hoje em dia. Quantas pessoas não são assassinadas? Estado Islâmico, China, Coreia do Norte, por amor a Jesus, por anunciarem, por convidarem pessoas para a festa, por convidarem pessoas para estarem na comunhão do corpo. Quantas pessoas não são assassinadas hoje em dia ainda? E assassinaram servos. E queridos, quantas pessoas também não estão sendo assassinadas, até no meio da nossa sociedade, bombardeada por diversos tipos de coisas que tentam contrariar nossa fé, muitas vezes até dentro da própria igreja. E queridos, uma coisa, foi uma frase que eu ouvi não, na verdade, que eu li em um livro do Dr. Leonard Ravenhill. Ele disse assim: Cristo é ferido dentro da casa dos seus amigos. Queridos, muitas vezes Jesus está sendo ferido dentro da igreja. Muitas vezes Jesus está sendo ferido dentro de nossas casas. E aí nós falamos: eu sou amigo de Deus.
E muitas vezes nós estamos ferindo Jesus através dos nossos princípios, através de nossas palavras, através de nossas atitudes. E queridos, esses homens eles mataram os servos, e aí o Senhor ele ficou muito bravo, e ele vai lá e manda seu exército aniquilar esses homens todos, que se recusaram a entrar na festa. E ele vai lá e fala: agora vocês vão ir para a rua, e vão convidar todo mundo que sobrou, convida todo mundo que sobrou na rua, e chama para vir para a minha festa, os indignos, os pobres, os malfeitores, chama todo mundo. E aí vem todo mundo, e fala que ele dá roupas novas para essas pessoas. E aí fala que uma pessoa no meio da festa, ela foi encontrada com uma roupa, com uma veste impura, e essa pessoa é expulsada, ela é expulsa da festa. Por que ela é expulsa da festa? Por causa das vestes impuras. Porque nós podemos vir ao Senhor como nós estamos, mas quando nós chegamos até Ele, nós temos que ser transformados. Glória a Deus, amados. Nós temos que permitir que Jesus transforme a nossa vida. Mas tem muita gente que vem para a igreja, tem muita gente que vem para o ambiente de culto, tem muita gente que vem do mundo para cá, e a pessoa para na fase de chegar do mundo para cá, porque chegou do mundo para cá, mas agora não quer mais ser transformada. Só vir na igreja me basta. Querido, não basta. Se for, falando sinceramente para você aqui, se o seu negócio for só vir na igreja, é melhor que você não venha. Sinceramente, você vai poupar seu tempo, porque não vai estar gerando benefício algum a você. Estou falando com toda a sinceridade. Se for somente vir na igreja o seu negócio, só ir na igreja está bom para mim, só ir na igreja está bom para mim, estou indo lá tem 3 anos, nada mudou na minha vida. Querido, não vem, você está perdendo seu tempo. Agora, se você estiver disposto a se entregar por Jesus, estiver disposto a se arrepender dos pecados, a renunciar ao teu eu e se entregar, então, querido, esse é o lugar para você. Amém, amados? Nós estamos aqui não para ser perfeitos, nós estamos aqui porque nós somos doentes e precisamos de ajuda. Amém? Lucas capítulo 14, versículo 25. Nós vamos falar sobre o custo do Evangelho. Versículo 25 diz assim: olha aí que Jesus falou. Milhares de pessoas, quantas pessoas? Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Tinha uma multidão, milhares, era muita gente. Pega essa igreja aqui, triplica, coloca uns 5 vezes, 6, 7, 8 vezes aí o número de pessoas que tem aqui. Coloca 10 vezes, 20 vezes aí o número de pessoas, milhares de pessoas acompanhavam Jesus, aquele campo repleto de gente, só para ouvir Jesus falar. Então, dirigindo-se à multidão, Jesus declarou a eles, olha o que Jesus fala. Tinha um monte de gente lá. Ele falou: vamos ver agora se esse povo quer me servir realmente. Vamos ver se eles estão com o coração para me servir de verdade, ou se eles estão aqui para ver o que eu faço, se eles estão aqui para ver o milagre que eu faço, se eles estão aqui para ver o pão que eu multiplico, se eles estão aqui para ver a comida que eu dou. Vamos ver se eles estão aqui para ver se eu sou isso tudo mesmo que as pessoas estão dizendo, ou se eles estão aqui querendo me servir. Ele começa a dizer: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então ele começa já bem pesado, querido. Qual é o laço mais próximo que nós temos? Laços familiares, seja mãe, seja esposa, seja filhos. Os laços familiares são os mais próximos, é o amor mais profundo que nós temos, que se você precisar de dar todo o seu dinheiro para salvar a vida dessa pessoa, você dá. Então é mais forte do que laço financeiro, o amor familiar. Aí ele vai lá e começa a falar: olha, se você ama seu filho, se ama sua mãe, se ama seu pai, se ama seus irmãos, sua esposa, mais do que a mim, aí ele vai dizer, e ama até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então ele está falando: olha, se você ama qualquer pessoa mais do que eu, pode parar de me seguir, você não é meu discípulo. Então ele estava incentivando as pessoas, falando que: olha, se tem alguém aqui que está amando pai, irmão, mãe, filho, mais do que a mim, pode ir embora. Era isso que ele queria dizer. Pode ir embora, porque não adianta você ficar aqui, porque você tem que amar a mim mais do que todas as outras coisas. Amém? Aí ele vai dizer: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e
segue após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele vai dizer mais uma vez: então, se você não carrega a sua própria cruz, se você não toma seu próprio sofrimento, se você não pega seu próprio fardo e começa a carregar por amor a mim, então, querido, você também não pode me servir, você não pode também ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiramente não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplaram inacabadas zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Então ele vai falar aqui mais uma coisa, mais uma parábola, falando: então assim, um homem começa a construir começa a edificar uma torre, mas que homem é esse, que antes de começar a construir, ele não calcula? Vamos dizer aqui, você vai lá e fala assim: eu vou começar a construir minha casa. Você calcula quando você vai gastar de material. Aí você já chama o pedreiro e fala: faz o orçamento aí para mim, quanto que eu vou gastar de mão de obra? Aí o pedreiro fala: 10 mil, aí você vê mais 15 de material. Aí você vai lá e fala assim: agora eu tenho que ver aqui, porque como que eu vou pagar esse dinheiro? Se você não tem condições, você não inicia, para que a obra não fique inacabada. Se você fala assim: eu nunca vou ter condições de concluir essa obra, então você não inicia. Ele está falando a mesma coisa aqui. Ele está falando: então esse homem, ele calcula antes de iniciar. Para quê? Para que ele não fique envergonhado pela obra não ter sido concluída. Por quê? Porque nós devemos concluir a nossa caminhada cristã e não somente iniciá-la. Amém? E aí ele vai dizer: esse homem começou a grande construção, mas não foi capaz de terminar, que as pessoas começam a zombar dele. E sabe, queridos, a Bíblia vai comparar o cristão a uma pessoa que edifica a sua casa sobre uma rocha, mas vai comparar o insensato a pessoa que edifica a sua casa sobre areia. Porque aí ele fala: a tempestade vem e derruba a casa da areia, mas a casa que está sobre a rocha permanece firme. Por quê? Porque o cristão, ele sabe onde está edificando sua obra. A Bíblia vai falar também que nós somos pessoas que teremos nossa obra, a obra que nós edificamos, provadas pelo fogo. E se nossa obra for encontrada excelente, ela será aprovada. Então, queridos, a Bíblia nos mostra algumas passagens que nós somos comparados a pessoas que edificam uma casa, que edificam uma obra. E aqui está nos mostrando claramente que nós, como pessoas que estão edificando algo para o Senhor, algo em nós, que vai nos levar até a eternidade, nós devemos ter consciência daquilo que estamos fazendo. E quando nós estamos exercendo o exercício do cristianismo, nós devemos saber o custo que aquilo tem em nossas vidas, que não é qualquer custo. Cristianismo sem custo não é cristianismo. Cristão que não paga preço para ser cristão não é cristão. Quem não renuncia para ter uma vida cristã não está tendo uma vida cristã verdadeira. Porque ser cristão exige custo, porque ser cristão exige renúncia, porque ser cristão exige entrega. E, queridos, nós não podemos servir a Jesus de qualquer jeito. Amém? Nós precisamos entender isso. A nossa vida cristã, ela não é de qualquer jeito, ela não é qualquer coisa. Tem custo que tem que ser pago. Nós temos que renunciar ao pecado, nós temos que viver em santidade, nós temos que lutar contra a nossa própria carne, nós temos que ajudar o nosso próximo, nós temos que perdoar. Olha o tanto de coisa que eu já falei aí, ó. Isso é coisas que precisam para ser cristão de verdade. Nós temos que perdoar, nós temos que orar, temos que dedicar tempo à oração, à leitura bíblica, à vida em comunidade cristã. Temos que dedicar bens financeiros, recursos materiais, recursos físicos, recursos de tempo, de trabalho. Então olha o tanto de coisa que eu já explanei aí, sobre coisas que são necessárias para ser cristão. Tudo isso faz parte do exercício cristão. E, queridos, nós não podemos servir a Jesus de qualquer forma. Então ele está falando: calcula, olha, vê se dá para ir, calcula. E aí ele vai dizer, continuar: ou ainda, qual o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação ao inimigo, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado e de mais valioso possui, não pode ser meu discípulo.
Então ele vai de novo. Ele fala, então, qual é o rei? Que tem aí, vai entrar numa guerra. Ele sabe que ele vai perder a briga. Ele sabe que ele vai perder. Ele vai enviar uma delegação de paz e vai falar assim, olha, quais são suas condições? Aí o outro rei vai falar assim, as minhas condições são, todo ano você vai ter que dar 30% de impostos do seu reino para mim. Beleza, ele paga os 30% de impostos do reino dele para o outro rei, todos os anos. Para que ele faz isso? Para que ele consiga viver em paz. Por quê? Porque ele não vai submeter o exército dele de 10 mil homens contra um exército de 20 mil, para que todos sejam aniquilados e mortos, e para que a família dele viva como escrava, para que a esposa dele seja violentada. Então ele prefere fazer o quê? Pagar 30% de imposto do que perder tudo que ele tem. Então ele está falando isso aqui. Então todo aquele que não renunciar aquilo que de mais valioso possui, aquilo que de mais estimado possui, por amor a mim não pode ser meu discípulo. Então ele volta de novo ao ponto. Ele fala, então se você não renunciar tudo, se você não pegar tudo aquilo que você tem, toda a sua disposição, seu tempo, tudo aquilo que você possui, e colocar ao meu controle, você não pode ser meu discípulo. Então, o que ele está querendo falar, queridos? Ele está querendo falar que se você está renunciando a tua vida em favor de Jesus, em determinado momento Jesus fala para você, você vai ter que sair desse emprego, e você vai ter que ir para o lugar que eu estou te mandando, você tem que fazer aquilo. Você não tem condições de contestar a ordem de Jesus. Mas sabe, querido, por que muitas pessoas são frias com a igreja, muitas pessoas culpam a igreja, muitas pessoas ferem a igreja? Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo de ir contra Deus, então elas vão contra a igreja, que é a emissária direta do Senhor. E sabe o que elas fazem? Quando ela escuta alguma coisa que contraria, quando ela escuta alguma coisa que confronta, ela fala, isso não é Deus que está falando, isso é a religião, é a igreja. E ela vai lá e contraria, e ela fere a igreja. E aí sabe o que acontece? Aí a gente volta àquela parábola do casamento. Estão assassinando os servos. Os servos que foram proclamar, as pessoas começam a culpar eles e falam, não, é ele que é culpado, não é eu. Ele que é a culpa. Não, querido, nós temos que admitir, a culpa é nossa. Nós como igreja temos que admitir. Nós somos culpados, queridos. Por que essa igreja, olha aí o tanto de gente que tem. Tem bastante gente aqui hoje. Mas por que essa igreja não está lotada até a porta de incrédulo? Os incrédulos continuam precisando de Jesus. Eles precisavam semana passada, no domingo. Eles precisam hoje também. Eles vão precisar amanhã novamente. E sabe o que vai acontecer? Terça-feira, eles vão estar precisando de Jesus ainda. E na semana que vem, no próximo domingo, os incrédulos continuarão precisando de Jesus. Queridos, por que essa igreja não está cheia então de gente? De incrédulo, de pessoa para se converter, de pessoa para se arrepender? Porque os culpados somos nós, que nos acomodamos e achamos que assim está bom, que assim já deu. E não é isso, querido. Ou vocês acham que é isso que Jesus queria? Ele estava com milhares de pessoas seguindo ele. Ele poderia falar, eu sou um sucesso, sou um sucesso de pregador, nasci numa manjedoura, virei na vida, rapaz, virei na vida. Nasci na manjedoura, filho de carpinteiro, filho de mãe pobre, virei na vida, agora eu vou virar coaching, vou ensinar as pessoas como prosperarem em 10 dias, como viver uma vida de sucesso. Ele poderia falar isso. Olha o tanto de gente que tem me seguindo aí. Aí ele poderia levantar a mão e falar, agora pessoal, nós iniciaremos uma revolução política, todo mundo iria atrás dele. Mas não foi isso que ele fez, queridos. Ele falou, se vocês estão aqui, pode ser milhares de pessoas, não estou olhando para o número, se vocês estão aqui, mas não me amam, pode ir embora. Foi isso. Porque Jesus quer próximo a Ele pessoas que o amam. Jesus quer próximo a Ele pessoas que se entreguem a Ele. Quando Ele estava na mesa com os 12 discípulos, Ele começa a lavar o pé de todo mundo, Ele começa a partir o pão. E aí tinha um ali que queria traí-lo. Sabe o que Ele faz para aquele que queria traí-lo? Porque os outros 11 estavam ali amando Ele, mas tinha um que queria traí-lo. Sabe o que Ele faz para aquele que queria traí-lo? Ele fala, vai logo e faz aquilo que você quer. Pode ir, vai embora, faz aquilo que você quer me trair? Vai. E o homem sai correndo para trair ele. Judas vai embora correndo para trair ele. Porque Jesus quer próximo a Ele, Jesus quer na mesa pessoas que o amem. Glória a Deus, amados. E aí, queridos, terminando aqui essa passagem, a Bíblia vai dizer, portanto bom é o sal, mas ainda ele se perder o valor, como restaurá-lo? Jesus mesmo disse que nós somos o que? Sal da terra e luz do mundo, correto? Ele está falando que bom é o sal,
Bom é a pessoa que é influenciadora. Bom é a pessoa que vive um cristianismo verdadeiro e que começa a transformar o mundo através desse cristianismo dela, que começa a conservar os valores cristãos através desse cristianismo dela. Bom é o sal. Mas ele fala, mas ainda aquele cara que é fiel, mas ainda aquele cara que é santo, mas ainda aquele cara que é justo, se ele perder o sabor, qual utilidade ele terá? Mas ainda aquela pessoa que você olha para ela e ele te inspira, se ela perder o valor, qual utilidade ela vai ter? É o que ele está falando aqui, queridos. Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas lançado fora. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Glória a Deus, amados. Então está falando, o sal se perdeu o valor, querido, não serve para mais nada. Nós não podemos perder nosso valor como cristãos. Nós não podemos perder o nosso sabor como cristãos. Nós não podemos perder nossa essência como cristãos. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, porque nessa passagem Ele fala isso. Mas em outra passagem Ele fala, tinha uma árvore que ela não dava frutos. E aí o Senhor falou, corta, pode cortar que não dá fruto, pode cortar. Corta e lança no fogo. Mas o Senhor, o carpinteiro ali, o jardineiro, né, aquele que cuidava da árvore, ele fala assim, calma, não vamos cortar. Deixa eu tentar antes restaurá-la. Deixa eu tentar antes enxertar novos ramos nela para que ela vire uma árvore frutífera. Deixa eu tentar antes jogar adubo sobre ela. Deixa eu tentar antes cuidar dela para que ela possa voltar a frutificar. Sabe o que ele queria dizer com isso, querido? Nós podemos muitas vezes estar entrando em um processo de frieza, mas ainda há solução. Se nós permitirmos que o Senhor enxerte a verdade dEle, a palavra dEle no nosso coração, nós podemos gerar aquilo que Ele espera de nós. Glória a Deus, amados. Vocês creem nisso, sim ou não? E aí em Salmo 119, a Bíblia vai dizer, versículo 136, esse é o maior salmo da Bíblia, né? Diz assim, olha, meus olhos vertem torrentes de lágrimas, por não se guardar a tua lei. Sabe qual que deve ser a nossa posição, queridos? Em meio a tudo isso que nós estamos falando, a nossa posição deve ser de chorar, de lamentar. O salmista, ele disse, meus olhos estão se convertendo em torrentes, eles estão derramando, transbordando lágrimas. Por quê? Porque as pessoas não guardam a sua lei. Ele via as pessoas pecando, e ele chorava. Ele via as pessoas praticando iniquidade, e ele chorava. Ele via as pessoas maltratando umas outras, odiando umas outras, e ele chorava. A posição dele ao ver o sofrimento deste mundo era chorar. Queridos, será que nós temos chorado? Ou será que nós vemos os jovens se corrompendo em baladas e nós achamos normal? Ou será que nós vemos as pessoas cometendo suicídio e nós achamos normal? Ou será que nós olhamos lá para fora, para as pessoas que estão perdidas no mundo afora, cometendo mais diversos tipos de coisas, adultérios, sexualidade aflorada, relacionando-se com diversas pessoas no teor sexual? Será que nós olhamos para essas pessoas e nós achamos normal isso? Ou será que nós temos chorado, derramado lágrimas, pelos nossos pecados e pelos pecados dessas pessoas? Será que isso tem sido o motivo da gente se lamentar, se dobrar diante de Deus e falar, meu Deus, tenha misericórdia desse povo? Um dia eu conheci uma senhora, conversei com ela por 30 minutos, mas sabe, ela começou a conversar comigo ali, e ela começou a me evangelizar. Não sabia que eu era cristão, estava fazendo Uber, dirigindo para ela e tal, aí estava até escutando um louvorzinho, mas ela não notou, aí começou a me evangelizar. Aí ela falou assim, e você, meu filho, o que você me fala sobre Jesus? Eu falei para ela, não, eu sirvo a Jesus também, minha senhora, eu sou fiel a Ele e tal. Aí ela falou assim, que bom, meu filho e tal, tão jovem. Aí ela começou a me contar a história dela, falou assim, não, porque eu pego Uber 2 vezes por semana, sempre um Uber diferente, todo Uber que eu pego eu evangelizo, falo de Jesus para eles. Falou assim, nisso aí, já tem mais de 1 ano que eu faço isso, porque eu não tenho mais condições de me locomover, de andar, para evangelizar nas portas das casas, para evangelizar nas praças. Como eu não tenho mais condição de me locomover, eu chamo eles me pegam em casa e vou evangelizando eles durante uns 30 minutos, depois eles me trazem de volta.
Aí, ela falou isso para mim, eu fiquei impressionado. Eu falei, rapaz, olha aí, ó. Aí ela falou assim, mas quando eu conseguia andar, ela tinha muita dificuldade de locomoção. Ela falou, quando eu conseguia andar, eu passei 27 anos na porta do metrô evangelizando. Todos os dias eu ia à porta do metrô e evangelizava. Eu comecei a achar bonita a história dela. Ela falando com uma autenticidade assim. Aí ela pegou no final do tudo, ela me passou o número dela. Ela falou assim, olha, esse aqui é meu número. Se algum dia você tiver passando por alguma dificuldade, passando por alguma decisão difícil, pode me ligar, porque todos os dias eu dobro meus joelhos para interceder às meio-dia. E eu vou estar intercedendo pela sua vida também. Aí ela falou assim, vai fazer o que, né, filho? Eu não consigo mais andar, não consigo mais fazer praticamente nada. Falou, o que eu consigo fazer hoje, eu já sou velha, então o que eu consigo fazer hoje é interceder. Então eu estou sempre em intercessão, todos os dias, meio-dia, eu gastei pelo menos 3 horas de intercessão, pela minha igreja, pelas pessoas que eu conheço. Eu falei, cara, isso é uma inspiração. Uma pessoa com 87 anos de idade, fazendo isso. Sabe, queridos, nós muitas vezes temos a capacidade de fazer, de nos dedicar. Aí ela falava para mim assim, mas eu me arrependo de uma coisa, porque eu me converti há 50 anos atrás, quando eu tinha 47. Eu me arrependo de não ter me convertido antes, para poder ter usado minha juventude a favor de Jesus. Então, queridos, nós temos essa possibilidade. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o Rei dos Reis. Nós podemos fazer mais aquilo que nós fazemos. Nossa atividade deveria ser essa: estar intercedendo, estar chorando, derramando lágrimas pelas pessoas que sofrem. Sabe, eu fico tão triste às vezes quando eu pego o passageiro assim, saindo de balada, saindo de negócio, dessas negociadas que tem à noite por aí, e aí a pessoa vai falando de traição a viagem inteira. A pessoa vai falando que já traiu o marido, que já traiu a esposa, que vai dando risada, vai achando que isso é uma coisa bonita. Esses dias eu peguei 2 caras, eu nem sabia para onde eu estava levando eles, e eu fiquei tão triste depois de ter levado eles, que eles falaram assim, eu vou ali no lugar ali e tal, depois aí você pode trazer a gente de volta depois? Eu falei, posso. Estava levando eles me pararam num ponto de droga, para comprar pinos de cocaína. E aí a esposa deles ligando, eles falando, não, eu vou para casa só mais tarde, hoje eu não vou agora. Eu fiquei tão triste com isso, mas tão triste, de pegar peguei um casal de 2 o pai e a mãe, de 2 crianças, uma criança devia ter uns 8 anos no máximo, a outra devia ter uns 12, eles param na casa da avó e deixam as crianças na casa da avó, deixaram as crianças na casa da avó e foram para uma festa, e aí eles puxam pinos de cocaína, para usar a droga, depois que deixaram as crianças, para se drogarem juntos. Eu fiquei tão triste com isso. Falei, o que essas pessoas estão ensinando para os seus filhos? Aonde essas pessoas estão colocando a cabeça? O vazio é tão grande, a dificuldade é tão grande, que as pessoas elas estão procurando socorro em tudo, estão procurando se apegar em qualquer coisa que dê algum suporte para elas. Mas sabe, querido, é que nem a gente está no meio de uma enchente, e tem uma coisa que está sendo levada junto com a enchente, a gente tenta se agarrar nessa coisa, a gente vai continuar sendo levado pela enchente. E muitas pessoas estão assim, se agarrando a coisas que não são seguras, se apoiando em coisas que não são boas para a vida delas. Nós como igreja devemos ser diferentes. A Bíblia diz novamente, vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O que é que nos diferencia desse mundo? O que é que faz a gente ser diferente desse mundo? Nós temos que ser o sal com sabor, nós temos que ser a luz que ilumina, nós temos que levar a verdade de Jesus, e nada mais do que isso, queridos. Nós temos que proclamar o reino dos céus, e nada mais do que isso. Isso é o que nos basta. Amém, amados? Terminando, Tiago capítulo 4, versículo 8. Só quero ler esse versículo com vocês. Para a gente orar. Amém? A Bíblia diz, Tiago capítulo 4, verso 8: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vocês. Pecadores,
limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões. Pessoa que está no mundo e está na igreja, pessoa que vive dividida, não sabe para onde vai, não sabe o que faz. E vós que tendes as mentes divididas pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, amados? Fiquem em pé, vamos orar.